Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, muita informação, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast também no YouTube. Aproveita que você está com a gente, se inscreve aí no nosso canal, inscreve no YouTube, curte aí as nossas publicações, interage com a gente, afinal a gente quer construir tudo isso junto com você e como eu sempre digo, o Pulso está aberto a receber aí os seus comentários, as suas ideias e eu sempre digo, você pode trazer o seu case, a sua ideia, a sua empresa para vir falar aqui no Pulso Empreendedor. Afinal, nesse ano a gente está falando muito sobre as empresas da Serra Catarinense. Claro, vamos falar também em casos de Santa Catarina, do Brasil, quem sabe do mundo, mas a gente está focando muito naquilo que a gente tem de bom aqui na Serra. E hoje eu tô com um engenheiro agrônomo aqui que gosta muito do agro e que tem umas ideias bem empreendedoras, mas antes eu quero apresentar rapidinho aqui os parceiros que sempre estão conosco aqui na Dica de Gestão. A gente tem a BeMind. A BeMind faz a terceirização dos processos administrativos do seu negócio, então você não precisa ficar pagando boleto, se incomodando com burocracia. Você terceiriza isso e a BeMind cuida de tudo, além de fazer uma ótima contabilidade para você. Então, além de ter os controles financeiros, números, informações, indicadores importantes, e você ainda pode jogar tudo isso dentro de um ERP, ou seja, eles também têm parceria aí para te oferecer uma solução completa e tecnológica aí para o seu negócio. Já que eu falei em tecnologia, conosco a AT Plus na Dica de Tecnologia. Eu sempre digo para você que atrás dessas câmeras e desse áudio que você está ouvindo aí, acompanhando, a gente tem uma tecnologia que está turbinada pela AT Plus aí. Então, além da internet banda larga, muitas soluções para o seu negócio, principalmente aí, eu acho que uma das frentes mais interessantes é a parte de tecnologia em nuvem. A gente tem várias soluções com a Platon, que é do grupo AT Plus, para que você tenha criptografia em dados e segurança dos teus dados. Você tem backup online, ou seja, todas as informações do seu negócio estão seguras, né? E se você sofrer algum tipo de ataque, por exemplo, hacker ou qualquer tipo outro de problema em hardware, né? Queimar um computador, um servidor, você tem um backup disso tudo programado, salvo, seguro, com a Platon, com a AT Plus. Então, conta aí com a AT Plus, várias soluções para o seu negócio aí na 3018-2145. 49-3018-2145. E conosco também a Nipur Finance aí, com dica para os seus investimentos. Taxa Selic está mantida, dólar em alta, o cenário econômico está sempre mudando, governo federal e as decisões políticas impactam muito nesse tipo de questão aí de taxa de juros e tudo mais, e o que você vai fazer no seu setor, o que você vai fazer com o seu dinheiro. A resposta está com os assessores da Nipur que vão te ajudar aí nos seus investimentos, pessoa física e pessoa jurídica. Isso aí, pessoa jurídica também tem que investir, também tem que pensar aí na rentabilidade, no fluxo de caixa e como que você rentabiliza tudo isso. Então, conta aí com a Nipur Finance no WhatsApp 499-9956-8641. Em breve tem programa aí também, parceria com a Nipur Finance. A Shayla vai vir bater um papo legal com a gente. E agora eu vou apresentar o nosso convidado aqui. Tá aqui meu irmão Yuri Givago Ramos, engenheiro agrônomo e um cara que tem umas ideias bem pra frente aí em relação ao agro. Eu acho que ele é um daqueles caras inquietos, né? Em vez de ficar lá na sua atuação, lá ele quis lançar algumas ideias. A gente vai falar sobre isso também, sobre essa veia empreendedora que o Yuri traz aí com algumas soluções para o mercado. Mas antes eu quero te agradecer, Yuri, a tua presença aqui no Pulso, você ter aceito o convite de estar aqui e desejar aí as boas-vindas. Bem-vindo ao Pulso. É isso aí, obrigado, Malek. É um prazer estar aqui junto com vocês aqui na RC7 aí, trazendo algumas ideias aí pro agronegócio, que é uma paixão que eu tenho aí, e eu acho que é aquela história, o agro não para e as ideias do agro também não param. Eu Então, tava ouvindo... Não, pode, desculpa. vai ser um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, vai ser muito legal. Tava ouvindo o RC7 Agro, que é um programa aqui, Gustavo Tais, o Aldinha, a turma aí, fazendo a coisa voar no agro aí também. Você conhece com certeza todos eles aí também. E eles falando um programa muito bacana, justamente isso, né? O agro não para, né? É um ritmo, em alguns casos, frenético, né? Noite e dia, as coisas acontecem, então é uma profissão complexa. Eu até
confesso que você conhece a minha esposa, ela também é engenheira agrônoma. Quando conheci a profissão, fiquei maravilhado, assim, eu digo, nossa, acho que se eu não tivesse feito arquitetura, tal, era uma profissão que eu ia gostar, porque lida com tantas coisas, né? Mas, Yuri, fala um pouquinho pro ouvinte te conhecer melhor. Por que que você escolheu esse mundo tão bacana do agro, né? Quando é que você decidiu isso? Como é que você chegou aí onde você tá hoje? Conta a tua jornada pra gente. Então, como é que eu posso te dizer? Eu acho que necessariamente eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhido, digamos assim. Inicialmente, quando eu fiz vestibular, não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era engenharia mecânica. Mas Deus escreve certo por linhas tortas e eu acabei passando na agronomia aqui e não passando na engenharia mecânica, né, que era a outra opção que eu tinha para fazer na época na UFSC. E aquela história, fui ficando, e eu venho numa família tradicional de engenheiros agrônomos. Eu tenho 3 tios que são engenheiros agrônomos. Eu tenho um primo mais velho do que eu, que já estava na faculdade de agronomia. Então, a gente já vem de uma família de engenheiros agrônomos. E daí, depois de mim, tem uma outra leva, tanta de já engenheiros agrônomos Tá no também. sangue, DNA Tá, da família. tá no DNA da família, essa família de engenheiros agrônomos. Então, nisso eu já fui me inserindo, porque também meu pai é produtor rural, então era algo que estava no meu dia a dia. Então, por mais que no começo eu quis escapar, mas o meio foi mais forte e me manteve aqui e sou muito feliz com o Quando que eu você fala faço. que estudou aqui, para o ouvinte entender, né? Tem gente que nos acompanha de fora aqui da Serra Catarinense, de Lages, gente de outras regiões do Brasil também, tem gente até fora do país. Ó, um salve aí para todo mundo que acompanha o Pulso de fora aí também. Tem uma questão que é legal. A gente tem um centro muito forte de referência aqui, né? Você se refere que estudou no CAV, No então, né? CAV, eu No estudei CAV UDESC, que é uma potência, né, Yuri? A gente pode falar assim em termos de tecnologia e desenvolvimento de profissionais nessas áreas, né? Isso. E assim, quando a gente está ali dentro, Malik, a gente é muito crítico, sabe? E isso não tá bom, isso não tá bom, acho que a faculdade não é tão boa, mas quando você sai dali e você se começa a ter contato com vários profissionais, você entende o quanto aquilo ali é bom. E uma coisa que eu coloco assim é que, tipo, uma coisa que eles ensinaram sem ensinar para nós é que, assim, tipo, uma coisa que a gente criticava. Cada professor só pensa na sua matéria. Eu tenho prova hoje, tenho prova à tarde de outro conteúdo, e ele só pensa na sua, cada um acha que só existe a sua matéria no mundo. Só que, tipo assim, isso nos prepara para depois que sai dali, cada cliente acha que só tem o problema dele. Ele não tá nem aí se tu tá com cliente de manhã, se tu tá com um produtor de manhã, e tu tem que resolver um problema do produtor de manhã ou um problema do produtor à tarde. Tu tem que estar preparado mentalmente para resolver o problema do produtor de manhã e resolver o problema do produtor à tarde. E isso a faculdade nos ensina sem nos ensinar. E é algo que eu só aprendi, só percebi isso depois de formado, que eu era crítico com relação a isso também, Uhum. porque o aluno quer o quê? Não, eu quero resolver o problema da minha disciplina hoje, daí tu me dá espaço para mim resolver o problema da outra disciplina amanhã. E os professores não queriam nem saber disso. E hoje eu entendo que, não sei se eles têm noção disso, mas eles nos ajudam a formar uma mentalidade que tu suporta resolver um maior número de problemas num menor espaço de tempo. Interessante isso que você está falando, né? Porque é uma questão comportamental também, né? Mesmo que não seja intencional ou não sabemos, né? Mas eu, como professor, eu dou aula na Uniplac ali, e já teve situações dos alunos me questionarem nesse sentido: ô, professor, mas a gente tem tal coisa. E engraçado, Yuri, eu penso como você, assim, é bem nessa linha. Tipo assim, olha, essa é bem-vindo à realidade, porque a vida é assim, né? A família vai te. Não é só cliente, né? Tem família, tem Tem. outras demandas, né? Então a gente é bombardeado com demandas. Então a vida nos traz isso. E que bacana que você coloca bem esse ensinamento para quem está acompanhando. Tem muito estudante acompanhando a gente também. Dá para fazer essa reflexão. Mas eu acho que um ponto também interessante ali sobre o CAV, o DESC, é a questão não só dessas questões comportamentais que são trabalhadas,
né? Outros aspectos que os professores acabam atuando, mas é muito forte também na parte de pesquisa e eu acredito também na relação com o mercado. Existem pesquisas e coisas com a relação com o mercado, só que nem sempre o aluno sai preparado para o mercado, né? Como que você enxerga hoje a universidade, a pesquisa, extensão e esses outros aspectos ligados à sociedade, né, no mercado de trabalho? Assim, primeiro com relação à pesquisa. É gritante a diferença da qualidade do profissional que passa por uma instituição que tem pesquisa e da que não tem pesquisa. Uhum. Por quê? Porque isso foi algo que eu fui estudando também ao longo do tempo, essa diferença, porque me incomodava isso também. E o que acontece? Quando tu tem o aluno que está dentro de uma universidade que possui pesquisa, por mais que tu questionar, essa pesquisa não conseguiu resolver determinado problema. Só que tu traz aquele aluno para um nível de profundidade de um determinado assunto muito maior. Uhum. E daí o que acontece? Como tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas. Então ele consegue, depois de sair, como é que eu posso dizer? Ele expande o HD. Ele está preparado para lidar com maior volume de informações e conectar essas informações. Porque na pesquisa você precisa conectar tudo isso. Tem que ter uma coerência, tem que ter um resultado apresentado dessas por mais informações. que o resultado não deu significativo, que muitos resultados não dão significativo, mas tu prepara teu nível de cognição num outro nível, entende? Que outros alunos, que infelizmente, por circunstâncias de a universidade não permitir, e isso por causa de N fatores, eles têm maior dificuldade de lidar com um volume mais aprofundado de encontrar informação. No mercado de trabalho um problema, uma situação, aquele que passou por uma pesquisa, ele sabe o caminho de como encontrar e conectar as coisas, isso que você está dizendo. Enquanto que aquele que não passou vai ter mais dificuldade diante dos problemas do seu trabalho. Mas já que falei a palavra trabalho, com o que você está trabalhando atualmente, Uri, né? Em que área eu sei que é no agro, aonde que você trabalha atualmente e que papel você tem desempenhado na sociedade nesse sentido também? Como engenheiro agrônomo, atualmente eu trabalho na Cidasc. A Cidasc é uma empresa pública do estado de Santa Catarina que ela cuida da produção de alimentos, digamos assim, para a gente resumir, tudo que o catarinense come em um determinado momento, ele passou por um olhar da Cidasc, seja um produto carne, seja uma hortifruti. A Cidasc, ela cuida dessa parte de qualidade, segurança e qualidade desses alimentos que são ofertados ao consumidor. Então a gente está falando assim, o gado da região aqui, que é comercializado dentro do estado, o mel que é produzido, o queijo, o leite, hortaliça, tudo, para praticamente todos os alimentos, então vegetais e animais passam por uma regulamentação falando dentro do estado, então, né? Já que a Cidasc atua num nível estadual, né? A Cidasc atua num nível estadual. Então, em algum momento, a Cidasc, ela tem um processo que ela vai, por mais que você não perceba isso, ela está olhando para aquele alimento que está sendo produzido ali. Então você acaba tendo um contato bem com o produtor também, né? Bastante, mesmo você atuando dentro de uma instituição pública, você está muito próximo do mercado, porque você está vendo os problemas, né? Não sei se você faz a parte de fiscalização efetivamente, mas são vários os desafios para o produtor hoje entregar um produto de qualidade à mesa das pessoas. São. Porque isso é uma tendência dos produtos alimentícios ser cada vez mais regulamentados. Por quê? Porque o consumidor está mais exigente. Então, o consumidor está mais exigente, o produtor está tendo que se adequar. Isso não é simples. O nível de exigência está cada vez mais alto. Isso não é simples. E a Cidasc entra nesse entremeio aí para dar o caminho para o produtor ofertar esse produto para o consumidor de maneira com essa qualidade, digamos assim, que está sendo exigida pelas normas legais. E, por um outro lado, ela olha pelo lado do consumidor e vamos verificar se realmente isso aqui está tudo certo. Então, ela joga nesses dois lados, sabe? Tem um suporte à produção, no sentido, né, também de oferecer algum recurso, algum entendimento melhor sobre legislação e outras coisas, mas existe também o viés do consumidor, que é proteger. Também garantir que aquilo tenha sanidade, vamos dizer,
É sanidade? sanidade. Sanidade mesmo, né? Podemos chamar de sanidade. Uhum. E dentro da Cidasc, você tem visto esses produtores. Qual que é o desafio aqui na Serra Catarinense? O que que você tem visto que você pode comentar aqui que é o desafio ou que é um potencial nosso? Eu fiquei curioso para entender um pouco mais sobre o mercado agro, sobre os produtores da nossa região aqui. Então, a nossa região aqui, ela tem um potencial muito grande, sabe, Malik? Vamos pegar primeiro em questão da carne. A qualidade da nossa carne é diferenciada, né? Realmente é diferenciada. Vamos pegar aqui nossa região de Lages, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, onde a gente tem maior volume de pastagens naturais. Certo. Isso dá uma qualidade da carne muito diferencial. Tanto é que a gente vê se consolidar cada vez mais marcas trazendo mostrando que são de origens dessas regiões. Por Uhum. exemplo, quando esses tempos eu comprei uma carne que não era daqui, minhas crianças já comeram assim, elas não sabiam, né? Pai, que carne é essa? Que churrasco é esse? Não ficou, Já não não ficou ficou. igual. Mas sabe, Yuri, que aí eu sou leigo no assunto, mas de churrasco a gente sabe apreciar, né? Eu também percebo isso, ela parece uma carne limpa aqui na Serra Catarinense, ela tem um sabor vivo, diferente, não sei explicar, e quando a gente compra, né, de outros mercados do Brasil aí também, a gente sabe que vem carne pra cá, gado Nelore às vezes, sei lá, outros, eu não entendo muito dessas espécies, mas você vê assim que é uma carne, assim, até a cor, né, coloração dela, embalada a vácuo, uma qualidade carne dura, vamos dizer, e o sabor questionável, parece que tem alguma coisa ali, parece eu digo dessa forma porque é a minha forma de expressar, parece um sabor sujo, a gente vê aqui na serra uma carne limpa, parece que é um animal saudável, né, então acho que isso também é algo pra gente valorizar, né, é algo de se valorizar aqui na serra, né. O que acontece? Aqui os animais eles são criados de maneira mais extensiva, né? Então, digamos assim, é um processo mais natural de formação dessa carne. Uhum. Então, tende isso a remeter a uma qualidade melhor. E daí também tem a questão das raças hoje, que foi direcionado a nossa região, que são raças com melhor qualidade de carne, um teor de marmoreio melhor, mais maciez. Uhum. Então, tudo isso tem colaborado para esse destaque da nossa carne aqui, da nossa região. E o que Então, mais que você vê de potência, de potencialidades aqui na nossa região, assim, que eu acho que são destaque além da carne? E depois no segundo bloco nós vamos falar dos desafios, mas agora vamos falar então da parte boa aqui. e a questão dos grãos aqui também na nossa região de Lages é um potencial muito grande, né? Tá começando agora, e, e a gente vê, assim, que o potencial de produção de grãos aqui é muito grande. Destaco ainda a questão de produção de sementes, porque nós temos um clima bem adequado para semente, Olha só. principalmente na questão sanitária, Uhum. entende? Então, Propagação de fungos, bactérias, você se refere, tem uma semente exatamente, mais. de maior qualidade Uhum. aqui. Então, tanto é que a gente vê a franca expansão da instalação das cooperativas aqui, né? Uhum. E essa aqui queira ou não, é a última fronteira agrícola do estado com relação a grãos, né? A coxilha rica é Exatamente. essa fronteira que É. você se refere. Existe a coxilha rica e existe um outro fenômeno também que a gente tem observado, que é a conversão de áreas de reflorestamento Uhum. para grãos, entende? Daí a gente pega a região de Correia Pinto, região Olha de só. Otacílio Costa, a conversão de áreas onde antes era reflorestamento e agora é lavoura, Uhum. é muito grande. O Otacílio Costa, por exemplo, é uma das regiões que mais, aqui da nossa região, está mais se expandindo essa questão de lavouras. O pessoal que tinha terrenos arrendados para pinos tem colocado lavoura, porque hoje a rentabilidade a curto prazo é maior. Talvez a longo Entendi. prazo, não sei se a diferença vai ser tão grande, Uhum. mas a curto prazo o retorno é maior. E aí culturas mesmo como soja, milho, predominam nessa linha. Exatamente. Uhum. Soja, milho. E sabe que é engraçado? Porque eu cresci aqui na Serra ouvindo dizer, não, aqui em Lages, na Serra Catarinense, não dá soja. Aqui é gado e pinheiro, né? Quando a gente era criança tinha muito isso, mas digo no nosso ambiente, que não era, obviamente, o ambiente de vocês, engenheiros agrônomos ou produtores mesmo, né? A gente tinha essa visão mais limitada. Então, mas assim. isso é verdade.
mas é que era a verdade daquele momento. Uhum, Tu entende? O que que acontece? A tecnologia evolui. uhum. Então, tu tem diferentes tipos de adubo, tu tem diferentes tipos de cultivares, tu tem diferentes tipos de cuidar do solo, máquinas. E o que era verdade? Isso na minha época também, quando eu me formei, não se falava em grãos aqui na região. Por quê? Não, o solo de lajes não tem profundidade, eles falavam. Hoje, Acidez, né? A questão também, acho que é, se falava, né? então, mas tu vê que a tecnologia vai evoluindo e que ontem era verdade, hoje não é. Por Uhum. quê? Porque é como a gente falou, o agro não para. As empresas não param, a tecnologia não para, o- a maneira de você olhar o agro também não para. Então, o que ontem era verdade, hoje talvez não seja. É verdade, eu acho que é bem pontuado isso, né? Tecnologias, insumos. Eu vejo os maquinários trabalhando também, é uma coisa bonita da gente ver, né? Hoje a gente, inclusive, tem também empresas aqui que nos orgulham muito, que são da região da Serra, aí produzindo também tecnologia, colheitadeiras, Cara, mas olha, tem uma coisa mais linda aqui na nossa se eu cidade. te falar que eu conheci quando estava hoje Você se refere à a GTS. GTS, Vamos falar aqui, vamos falar, tá. GTS do Brasil. Então, eu lembro que quando eu era estudante, eu fui conhecer a GTS em Campo Belo, que o nosso professor, o Sangói, ali, ele nos levou para lá para conhecer que eles tinham trabalhado uma plataforma que reduzia a distância entre filas do milho, e aquilo ali era um troço que tu poderia aumentar a produtividade porque tu teria mais um stand de plantas melhor por Você viu o que hectare. que é inovação, né? E estava lá em Campo Belo. Eu lembro quando a gente foi lá conhecer essa plataforma. E hoje tu vê a potência que é a GTS Muito legal, né? e que nos orgulha muito, É né? um grande empreendedor aí, Assis e família, os parceiros, toda a equipe que faz isso. Fazer a referência aqui, porque orgulha a Serra Catarinense, sem dúvida. Até um dia tem que dar um jeito, ver se o Assis vem no Pulso Empreendedor, mas esses caras são difíceis. O Almir Tortelli também, tô tentando que ele venha aqui, não consigo, não é do agro, mas é da tecnologia. Difícil, os caras têm uma agenda internacional aí, Não é fácil, mas né? vamos lá, vamos conversando aqui, Uri. Nós vamos fazer um rápido break, nós vamos voltar no segundo bloco, nós vamos falar ainda sobre os desafios do agro aqui na Serra e vamos falar também sobre alguns projetos, algumas frentes que o Yuri tem trabalhado na linha do empreendedorismo voltado no agro que você tem que ficar ligado, você tem que ouvir o que o Yuri vai nos contar aqui, mas a gente já volta. É no segundo momento, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Yuri Givago Ramos, ele é engenheiro agrônomo, atua na Cidasc e além disso aí também, ele tem um projeto bem bacana que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A gente falou no primeiro bloco, né, Yuri, sobre a tua formação, falamos sobre universidade, pesquisa, sobre algumas potencialidades do agro aqui na Serra Catarinense, mas eu deixei também a pergunta sobre os desafios, né? Até porque, como a gente falou, você está ligado ao produtor também de alguma forma, através da Cidasc, conhece as famílias, vem de uma família de engenheiros agrônomos, sabe a realidade, né, do mercado. Qual que é o grande desafio do agro na Serra Catarinense? E se você quiser falar também do Brasil, já que o Brasil é uma potência mundial no agro, e hoje nós invadimos o agro, na verdade, né? Quero pedir licença para a turma da RC7 Agro. Nós invadimos o agro aqui no Pulso Empreendedor com o Yuri. O que você acha, Yuri? O que é o desafio da... Assim, Malek, o que eu acho que talvez seja Hoje, eu não vou falar só para a Serra Catarinense, mas eu acho que no país hoje, o maior desafio do agro é mostrar o verdadeiro valor que ele tem, Olha sabe? só. Por quê? Porque a gente vive o que a gente chama de embate de narrativas, né? E existe pessoas que não têm essa familiaridade com a vida do campo, com a produção agrícola, que criam uma imagem que necessariamente não é a verdadeira. Então, hoje a gente precisa trabalhar bastante isso para valorizar os nossos produtos do agro. Por quê? Porque até eu estava conversando com uma pessoa do Ministério da Agricultura essa semana com relação a isso, que ele disse que uma das coisas que dificulta, que impedem, ou que dificultam mesmo a venda do comércio a comercialização de produtos, exportação do Brasil, é realmente essa questão de imagem, sabe? E daí existem
a narrativa que o agro prejudica e que é construída por uma pessoa, por pessoas que necessariamente não têm profundo conhecimento sobre o agronegócio, sabe? Porque assim, ó, e uma outra coisa assim, separar o agronegócio do... isso é agronegócio e isso não é agronegócio. Por exemplo, a produção de cenoura não é agronegócio. A produção de soja é agronegócio. Tudo é agronegócio. Por quê? Porque se aquele produtor de cenoura, de tomate, pequenininho, não tiver lucro, ele não vai conseguir se manter na atividade. Então, ele precisa ganhar dinheiro. E a gente ganha dinheiro fazendo o quê? Negociando. Então, é negócio. É agro e é negócio. Então, tudo que tem a ver com produção, alimento, orgânico, não orgânico, carne, vamos pegar o que eles falam hoje dessas carnes que não são carnes, mas são carnes de soja, que é do agronegócio. Então, a própria carne que não é carne é agronegócio. Eu acho que esse é um ponto importante que tu tocou, né? Existem algumas narrativas que distorcem a coisa, né? E aí eu acho que existe um grupo, né, formado com isso. Eu não entendo bem qual é o objetivo, mas a questão é que acaba distorcendo de tal forma que você falou por o caso da cenoura. Pô, se esse cara não tiver lucro, se esse cara não tiver resultado, não tá na mesa das pessoas. Então é o que a gente come, e eu fico impressionado, Yuri, com a riqueza que a gente tem. Eu fiz alguns conhecidos fora do país, na Rússia, Índia, alguns eventos, né, que eu participei, e aí eu postei uma vez uma foto da minha fruteira de casa, assim, porque eu mesmo fui e achei tão bonito, tão colorido aquilo, né, e você vê assim um elemento, a abundância que a gente tem no Brasil hoje, né, e eu vejo assim até... o acesso que a gente tem, né? Então, falamos do mel, falamos do queijo, frutas, legumes, carnes, e se você for ver a disponibilidade que a gente tem hoje, né? Com uma qualidade imensa, eu acho que as pessoas não se dão conta disso, porque eu conheço pessoas, né, que já estiveram em outros países, que moram em outros países, a realidade que é numa Europa, por exemplo, para você ter acesso a essa qualidade de alimento e o preço disso. Exatamente. Então, a gente tem algo de muita qualidade, com um valor muito acessível, embora exista aí reclamação, e a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade financeira, mas é acessível, e de altíssima qualidade. Então, eu vejo realmente, nessa linha do que tu falou, um grande problema, um grande desafio a ser vencido, e parte de uma questão cultural, acho, de valorização, mas não só do alimento em si. Você falou uma coisa, das pessoas, a distância que a gente tem muitas vezes daquela pessoa que está lá no campo e saber qual é a dor dela, qual é o dia a dia dela, para colocar à mesa da gente ali o litro do leite, um alimento qualquer que seja, qualquer um desses que a gente falou. É muito suor, né, para você transformar as coisas e trazer isso para a mesa, né? Quando você trouxe tu falou do leite aqui, foi muito... Aconteceu recentemente uma questão muito emblemática do leite, com relação a uma narrativa dessas, digamos, demonizando a cadeia do leite. E sendo que quem é realmente profissional do agro, quem é produtor, ou quem conhece, tem um conhecido, conhece um pouco mais de proximidade, mesmo não sendo do setor, sabe que não é assim, que as vacas de leite, se elas não forem bem cuidadas, elas não produzem. Como tudo, como se a lavoura como a gente está falando de cenoura, não for bem cuidada, não produz, se o gado não for bem cuidado, não produz. Então, foi uma narrativa que depois até o cara teve que falar, não foi isso, tá. Então... essas narrativas distorcidas, elas precisam ser combatidas com o posicionamento de quem conhece. Não quer dizer que a gente não tenha coisas para melhorar. Temos, mas estamos aqui para melhorar. E temos que olhar o quanto já melhoramos. Muitas vezes é focado muito no que falta melhorar e não naquilo que já melhorou. Certo. Vamos pegar a questão da questão dos agrotóxicos. Hoje... essa questão é extremamente controlada e regulada, sendo que eram coisas que não eram antigamente. Então, a racionalidade da aplicação hoje é algo que é buscado no dia a dia. Sim. Pode melhorar? Pode. Estamos trabalhando para melhorar.
entende? Então, muitas vezes a gente olha para a parte meio vazia, não dando a real importância da parte meio cheia, do quanto é abundante o alimento no país, o quanto hoje está sendo monitorado essa questão de produtos químicos, o quanto se evoluiu na questão da produção integrada, que é algo extremamente importante, que ela é o uso racional de todos os insumos químicos e práticas para a produção de alimentos, principalmente a questão de frutas, a questão do bem-estar animal, que hoje é bem diferente do que era. Então, estamos evoluindo. Uhum. Yuri, tem uma questão assim que... Agora eu vou te colocar uma saia justa aqui. Tu falou que tu não ia botar. Eu falei antes do começo do programa, mas eu inventei essa agora aqui. É que você atua nas cidades que acaba tendo contato, tanto no auxílio ao produtor, as pessoas que estão produzindo, mas também em defesa do consumidor para garantir que essa qualidade de fato exista. Vamos desmistificar uma questão. Não é uma saia justa tão... Calma, tá tranquilo. A questão da legislação no Brasil. De fato... Você falou, tem muitos desafios. É uma barreira mesmo? Até que ponto ela atrapalha e até que ponto ela também nos protege de certas questões? Como que você enxerga esse equilíbrio? Assim, a questão da legislação no Brasil, ela realmente é complexa. Ela é complexa porque ela é difícil de ser mudada e existe um medo de se você mudar algo, você vai... digamos, eles falam, não, se tu mudar isso aqui, tu vai melhorar uma coisa e vai piorar outras, entende? Então, realmente, tu atender a legislação no Brasil, e principalmente legislação sanitária, eu vou falar, que é a área que eu trabalho, ela não é simples. Então, a gente segue a linha do fiscal, do tributário, de tudo. Complexidade... Né, que acaba gerando insegurança jurídica e outros pontos. Seria mais ou menos isso? Até insegurança jurídica eu acho que não tem tanto, Malek. Porque as regras, elas não abrem muita margem para interpretações. Entendi. Entende? Então, elas são muito claras. O que é e o que não é, não é. Mas tu precisa... tem algumas coisas que, por exemplo, elas têm melhorado. Por exemplo, vou pegar a questão da inspeção de produtos animais. Que antigamente tu só conseguiria vender um produto para fora do estado de Santa Catarina se eu tivesse o selo de inspeção federal. Então, nós temos aqui, vamos pegar aqui vou pegar um exemplo lá de São Joaquim, da comunidade do Luizinho. Tem um produtor de queijo lá, que hoje ele está mandando o queijo dele para o Nordeste. E ele está vendendo por 3 ou 4 vezes o valor a mais, entendeu? Hoje, o que ele produz, ele demanda. O que ele produz é demandado dele. O que acontece? Se não fosse algumas mudanças de legislação, ele estaria impedido de vender. Então, se criou novas legislações que ele é um produtor da agricultura familiar. Então, a SIDASC concede para ele um selo chamado Selo Arte, que é o selo da selo artesanal. Então, ele é um produto artesanal, que é o nosso queijo serrano, que passou por um processo de inspeção, e a SIDASC foi lá, acompanhou o processo de fabricação e construção de tudo aquilo ali, e disse, não, esse alimento está apto para ir para fora. Então, é simples de ser atingido aquilo ali? Não é. É possível? É possível. Então, tem as práticas, é possível, só que se eu disser que elas não são complexas, não é verdade. Elas são complexas, mas eu acho que elas estão evoluindo, porque com o advento do SUASA, que é o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, ela criou outros mecanismos que propiciou esses diferenciais de acesso ao mercado. Legal isso. Então existe uma evolução e é bacana porque você está lá dentro, observa isso, mas ainda assim, né, eu fico pensando, você falou, tem uma complexidade, né, tem um desafio. E aí já me remete um pouco à questão do empreendedor. Acho que a gente podia entrar um pouco nesse ponto agora, porque de alguma forma, o que vai levar às vezes um produtor a persistir,
conseguir a documentação, a liberação para vender um queijo lá por 3 vezes um valor agregado maior para um outro mercado, dentro ou fora do país, também são algumas características empreendedoras que essa pessoa vai ter que ter para ela ter resiliência de dizer, não, eu vou disponibilizar, eu vou atrás disso, porque muita gente desiste justamente pelas burocracias, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes porque não quer mesmo, tá tudo certo também, né? Que bom que também o queijo fica aqui. Não queremos vender tudo, né? Não, deixa um pouco para nós. Eu sou muito criticado pela minha esposa, porque ela disse, depois que vocês inventaram esse negócio aí do queijo serrano, o queijo dobrou de preço. Foi culpa tua aí, Foi viu? culpa Tua esposa minha. já disse. Mas aí que tá, né? Existe um equilíbrio importante disso tudo. Mas vamos entrar um pouquinho nisso. Como que você enxerga hoje a questão dos empreendedores no agro e como que você também tem ajudado não só os engenheiros agrônomos, mas outras pessoas da área a, de repente, desenvolver algumas habilidades aí nesse sentido? Acho que isso é uma coisa que está realmente agora começando a evoluir, que é o agricultor, esse pessoal, se enxergar como empreendedor. Legal. Porque antes ele era agricultor. E depois agora a gente chama de produtor rural, mas ele realmente ele tem que ter hoje esse espírito empreendedor, como você coloca. E uma coisa muito importante, e a gente tem observado isso, e é uma coisa que eu gosto de falar bastante, daí agora lá dentro do meu curso, é o que? Valorização da marca, entende? Então a gente está observando que a nossa região aqui, por exemplo, está começando a valorizar a marca, estão criando as nossas marcas de carne para serem comercializadas. Por quê? Porque isso já é algo do empreendedorismo, não é mais aquela situação. Por exemplo, a gente tem a questão da maçã ali em São Joaquim, que tem o IG da Fuji, que a Fuji tem uma característica diferencial de sabor nessas regiões produzidas ali em São Joaquim, que agora está sendo valorizada como marca. Então, tu pode ver que já é realmente uma questão mais empreendedorismo, que daí começa realmente a ter um olhar mais de marketing, com marketing, não só de campanhas de marca, mas com um marketing de significado, sabe? É legal essa questão do terroir que se fala, né? A identificação geográfica e esse contexto de criar uma marca mesmo, de colocar o valor. Aí eu acho que sim, a gente começa a colocar as coisas no devido lugar, né? Colocar no lugar de destaque que é merecido, né? Mas precisa esse tipo de ação. E a gente está indo para o final do programa, Yuri, mas ainda tem algumas coisas para a gente falar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de empreendedorismo, o que você percebeu, né, de desafios, e fala um pouco do teu curso, como é que você tem ajudado as pessoas também nesse sentido. Então, Malek, uma coisa que dentro desse, eu já tenho mais de 20 anos de agronomia aí, uma coisa que eu observei é que profissionais, muitas vezes, a gente quando sai da faculdade, a gente trabalha muito a questão técnica. Nós vamos lá e fizemos 1, 2, 3, 4 formações técnicas. Mas, entre a questão do... Vamos pegar agora o exemplo do engenheiro agrônomo ou do médico veterinário, que são os públicos que eu mais trabalho. Entre o engenheiro agrônomo e a planta, existe uma pessoa. Entre o médico veterinário e aquele animal, existe uma pessoa que é o proprietário daquele animal, que é o produtor rural daquele negócio. E tu tem que entender dessas pessoas para que teu conhecimento técnico seja implementado de forma plena, digamos assim. Porque senão você não vai conseguir, por mais que você tenha um bom conhecimento técnico, se não tiver uma argumentação adequada para aquela pessoa, ela não vai implementar o que tu fala. E se ela não implementa o que tu fala, ela não tem resultado. E se ela não tem resultado, a culpa não é dela, a culpa é tua. Então, você que não é o bom profissional. E isso a gente não aprende na faculdade. Entende? E muitas vezes isso entra num canto cego da nossa jornada profissional, que a gente não olha para isso e vai estudando e vai se aprofundando, mas não vê essa pequena chave que tem, que é as pessoas. Recentemente, faz 2 semanas, 3 semanas, eu participei de seminário de sementes de pastagens forrageiras ali em Campos Novos.
E daí a gente estava discutindo lá a questão da adoção de tecnologia com relação à questão de sementes. Daí depois teve uma palestra muito boa também com relação à questão de plantio direto. Mas assim, a grande dor que a gente sentia ali, do pessoal que estava dando palestras, eu muitas vezes não consigo convencer o produtor do que aquilo que eu estou falando é o melhor. Uhum. E daí eu estava pensando hoje, assim, hoje não, mas recentemente, que hoje o trabalho mais difícil para o engenheiro agrônomo é convencer o produtor rural de fazer aquilo que é melhor para ele mesmo. Olha só. Eu acho que isso talvez se aplique a outras profissões, talvez no direito, porque até eu tenho um amigo advogado, e às vezes eu fico pensando assim, a situação, né? Às vezes a gente comenta, né? Claro, nunca me falou o nome de ninguém, mas assim, situações e desafios, né? Na arquitetura a gente também tem, na construção a gente também tem. Eu acho que isso serve para outras áreas. E aí eu acho que vem todo um amparo. Eu acho que você percebeu isso, mas você trouxe uma solução, né? Você trouxe uma visão, né? Tu desenvolveu uma metodologia. O que foi exatamente que você desenvolveu para ajudar esses profissionais a darem o resultado lá para os seus clientes? Então, como eu te falei, desses meus mais de 20 anos de profissão, eu entendi que estava faltando alguma coisa, sabe? E eu via que excelentes profissionais muitas vezes não tinham resultado compatível com aquele conhecimento técnico. Ele ia lá naquele produtor, ou ele mesmo disse, não, mas eu falei e ele não entende. E daí eu comecei a entender que realmente, tipo, a gente está errando nesse ponto de trabalhar com pessoas. Então a primeira coisa a primeira peça desse quebra-cabeça que eu encaixei foi: precisamos aprender a trabalhar com gente. Uhum. Engenheiro agrônomo, médico veterinário, que não souber trabalhar com gente, vai ter menos resultado, por mais que tenha mais conhecimento técnico, do que um que saiba trabalhar com gente. Por quê? Porque aquele que sabe 50-50 e o outro sabe 80. Mas se aquele que sabe 80 tiver só 20% do que ele falou implementado, ele vai ter 20 de resultado. E aquele que sabe 50, se tiver 40 do que ele falou implementado, ele vai ter 40 de resultado. Certo. Ele vai ter o dobro do primeiro. Certo. E o primeiro com muito mais conhecimento técnico. Uhum. Mas o que acontece? Nós não trabalhamos direto na planta, nós não trabalhamos direto nos animais. Nós temos as pessoas. E daí, uma coisa que eu defendo que todo mundo devia conhecer é a metodologia DISC. O que é a metodologia DISC? A metodologia é onde você entende o perfil de comportamento das pessoas. Uhum. E daí tu sabe que uma pessoa, ela faz o que faz porque ela é movida por desafios. Então ela quer ser desafiada. Tem outras pessoas que são mais voltadas para a segurança, então elas fazem o que fazem, as ações delas são voltadas para quê? Para trazer segurança para ela e para a família dela. Certo. Tem pessoas que são extremamente técnicas. Então, se você não apresentar um artigo científico dizendo que aquilo tem validade, só a tua palavra não tem valor. Então, para cada pessoa, tu tem uma argumentação diferente. Uhum. E se você aplicar a argumentação errada para uma determinada pessoa, você não convence. Então, o primeiro ponto para tu que eu identifiquei era o quê? Nós precisamos aprender a trabalhar com pessoas. Isso é muito importante, né? Tem uma frase aí que tá correndo, agora a rede social espalha isso, dissemina, a gente não sabe mais nem quem é o autor, né? Mas os nossos clientes são pessoas, né? As nossas equipes, colaboradores, o mercado, é tudo formado de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Exatamente. Eu acho que essa questão de ser muito técnico, a gente fala isso às vezes no Pulso. As universidades formam, né, profissionais em diversas áreas, muitos bons técnicos, né? E o desafio é aplicar tudo isso no mercado. A gente tem algumas universidades, até faço a menção à própria Uniplac aqui, que tem trabalhado algumas cadeiras de empreendedorismo, né? Tem hub de negócios lá na administração, existe uma iniciativa de fomento. O próprio curso de sistemas de informação também traz esse viés, e a gente vê conectando com o Orion Park, conectando com outras coisas, e a gente começa a ter esse tipo de fomento. E eu acho que dá para citar aqui o próprio curso que você oferece também,
é uma forma também das pessoas se capacitarem, se desenvolverem, né, e encontrarem esse caminho que você está falando, não só de entender pessoas, mas de entender também outros processos dentro do empreender, outros processos também que são importantes para transformar esse técnico, né, num empreendedor e isso trazer resultado. E esse é bem o viés do Pulso, né, Yuri? A gente querer falar um pouco sobre essa história, sobre essa jornada e como que um engenheiro agrônomo como você, que está lá na Cidasc, que podia estar tranquilão, ainda arruma mais umas coisas para se incomodar aí. Brincadeira, mas né, ainda cria ações bacanas. Então, depois a gente deixa aí também para você que está acompanhando, quiser saber mais sobre o curso do Yuri aí, a gente vai colocar aí também um link, alguma coisa, você pode acompanhar também. Yuri, fica à vontade para divulgar isso aqui também no Pulso. Acho que é algo que é importante para as pessoas. Mas como eu disse, a gente está no final do programa, a gente já passou do tempo do programa, na verdade. Para quem acompanha aí Spotify, YouTube, vê a versão completa. No rádio a gente tem uma versão um pouquinho mais reduzida aí desse bate-papo. Mas eu quero finalizar então, Yuri, te agradecendo mais uma vez pela tua presença aqui. Foi muito legal o bate-papo. Eu poderia te ouvir aqui e conversar e perguntar por muitas horas. Acho que fica o gostinho aí para outros programas no futuro também. É um assunto muito relevante, né? A gente vê hoje o destaque do agro e a importância, a relevância para puxar o Brasil mesmo, a gente pode falar assim, é um dos setores aí que realmente é responsável por a gente ter hoje até um equilíbrio econômico no nosso país, né, frente a outras nações aí, a gente sabe o potencial que a gente tem nesse sentido, mas tem muita informação para trazer, tem muito conhecimento para ir. Para quem quer saber mais, tem o RC7 Agro também aí. Eu acho que um dia você vai ter que vir conversar com eles aí. Se já não veio até. Se eu não o pessoal da Cidasc lá é parceiro da RC7. É parceiro também? Tá, legal. Tá direto ali com o Gustavo bacana. ali. Que bacana. E aí fazer a menção, já que a gente falou do agro aí, né? A gente tem Sindicato Rural, a gente tem Associação Rural de Lages e na Serra Catarinense outras associações que fazem um trabalho importante. Eu sou do associativismo, valorizo muito isso. A gente vê, né, por exemplo, seja na Expo Lages ou em outros eventos, a gente vê a qualidade do que a gente tem aqui, né? E claro, a gente pode atestar isso, como eu disse, né? Indo ao mercado, na mesa a gente vê que a gente tem disponível e não só aquilo que a gente come, mas o agro também, a madeira, né, que a gente utiliza aí, outros recursos que a gente utiliza em outros segmentos, em outros setores, o agro está em tudo praticamente que o ser humano faz. Então, parabéns, Yuri, por esse trabalho. Né? Como eu disse, a profissão de engenheiro agrônomo, na minha visão, é uma profissão muito bonita, envolve muitas questões aí. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter vindo ao Pulso. E agora eu deixo, né? Depois de eu falar tanto, deixo um tempo aí também para você fazer aí as suas considerações finais e a despedida pro nosso ouvinte. Não, obrigado aí pela oportunidade, aí é sempre bom tá trocando ideias sobre o agro. Eu acho que é algo que a gente tem que valorizar. Então, eu tenho uma frase, assim, que eu trago comigo, assim, tipo, para nós profissionais do agro, sabe? Se nós não nos posicionarmos e não trouxermos a verdade do nosso trabalho, no nosso dia a dia, eu uso muito as redes sociais para isso, eu acho que nós profissionais do agro temos que usar. Se nós não nos posicionarmos, alguém vai se posicionar por nós. Então é algo que eu tenho bem claro, nós precisamos nos posicionar para trazer o valor do nosso trabalho no dia a dia. Muito legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho um Instagram lá, no Yuri Ramos Agro, que eu falo bastante sobre essas questões dos perfis comportamentais, sobre marketing de posicionamento, e no LinkedIn também é Yuri Vago Ramos. Se me procurar lá, pode clicar lá para fazer uma conexão ali, que vai ser um prazer estar trocando ideia com o pessoal aí muito legal, que acompanha o Pulso aí. Muito legal, Yuri. Muito obrigado mesmo mais uma vez para você que está ouvindo. Esse foi mais um Pulso Empreendedor aí com um tema muito bacana para você. E hoje eu vou fazer uma despedida diferente aqui, porque já que nós falamos tanto de engenheiro agrônomo, de agronomia, de agro, eu vou ter que mandar um beijo para Francine, para minha esposa, que é engenheira agrônoma, também faz parte disso tudo. Eu vejo belo trabalho que faz também. Então, hoje foi um beijo especial para você, Francine, tá? E para você que é nosso ouvinte aí, fica com a gente que tem muito mais conteúdo no Pulso Empreendedor. Segue, compartilha, faz parte disso tudo. Vai lá no Instagram, lá, segue o Yuri aí que tem muita coisa legal. Segue o Pulso. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico e ao Clube de Negociadores também. Valeu!